é o estereótipo tradicional associado à Polônia, um país cinzento, marcado pelo período pós-comunista, muitas vezes caracterizado como fornecedor de mão de obra barata e pouco qualificada. Entretanto, tal imagem não mais reflete a realidade atual. Nos últimos 30 anos, a Polônia vivenciou uma notável metamorfose, expandindo-se mais rapidamente que qualquer outra economia europeia, e superando o crescimento de tigres asiáticos como Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. Atualmente, a Polônia emerge como um centro tecnológico de destaque. Sua economia poderá até mesmo ultrapassar a do Reino Unido até 2030, e após anos de sofrimento devido a uma significativa fuga de talentos, profissionais altamente capacitados estão regressando ao país. Contudo, essa transformação transcende a esfera econômica. A nação polonesa está construindo um exército de considerável poderio na Europa e solidificando-se como um dos países mais influentes do continente. No entanto, um obstáculo interno, ao invés de uma ameaça externa, poderia comprometer todo esse progresso. Para compreender a relevância da transformação polonesa, é necessário retroceder às origens desse processo. No século XX, após sofrer a invasão nazista e perder 20% de sua população durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia tornou-se um dos estados satélites controlados pelos soviéticos, integrando o bloco ocidental. Tal como nas demais nações dessa região, as 4 décadas de regime comunista se traduziram em um profundo isolamento econômico, estagnação e desespero generalizado. A Polônia importou um modelo soviético de economia centralmente planejada, onde o Estado detinha o controle majoritário. Os empreendimentos privados eram escassos e, em virtude de ser praticamente uma colônia soviética, sua economia estava subordinada aos interesses de Moscou, sendo compelida a adquirir e comercializar produtos de acordo com os desejos da União Soviética, independentemente de fazer sentido econômico. Consequentemente, o sistema econômico centralizado revelou-se profundamente ineficaz e mal gerido, sofrendo com recorrentes carências de bens básicos e recursos. Com o colapso dos regimes comunistas na Europa Ocidental em 1987, a Polônia emergiu da cortina de ferro como uma das nações mais desfavorecidas do continente. O país se deparava com infraestrutura e serviços públicos altamente ineficientes, somada a uma escassa experiência em economia de mercado e participação na economia global. O salário médio era cerca de 10 vezes inferior ao da Alemanha e a hiperinflação impunha desafios adicionais. Em resumo, a Polônia não se enquadrava como um forte candidato ao sucesso. No entanto, ao avançarmos 3 décadas no futuro, essa perspectiva pessimista se desfez diante do notável progresso alcançado. Mas como a Polônia conseguiu essa impressionante metamorfose? A partir de 1992, o país experimentou um crescimento contínuo ao longo de quase 30 anos, estabelecendo o mais extenso período de expansão da história recente europeia. Poucas nações conseguiram realizar tal feito, uma vez que, em geral, quando uma estratégia eficaz é encontrada, muitos países continuam a segui-la, mesmo quando sua eficácia se esgota. No entanto, a Polônia adotou abordagens de crescimentos distintas para cada uma das 3 décadas, o que lhe possibilitou manter uma taxa de expansão acelerada por tanto tempo. No início dos anos de 1990, o desafio predominante era, como em muitos países pós-comunistas, efetuar a transição de uma economia centralmente planejada para uma economia de mercado. Em grande parte dos países, essas reformas de transições foram problemáticas, seja devido à sua prolongada duração ou à corrupção substancial que resultou na concentração da riqueza estatal nas mãos de alguns poucos oligarcas, enriquecendo por meio de conexões políticas. No entanto, a Polônia administrou essa transição de forma mais eficaz do que a maioria. Embora tenha rapidamente adotado a economia de mercado, a privatização das empresas estatais ocorreu gradualmente e com atraso em relação a muitos outros vizinhos. Com a estabilização subsequente e a redução das oportunidades de apropriação ilícita, a Polônia emergiu praticamente como o único país pós-comunista a evitar uma economia dominada por oligarcas e a escapar do colapso econômico dos anos 1990. No entanto, o progresso dos anos 2000, embora promissor, revelou-se insuficiente para sustentar o crescimento a longo prazo. O próximo passo focou na globalização. Em 2004, a Polônia ingressou na União Europeia e, por consequência, no mercado europeu com livre circulação de bens e serviços. Empresas ocidentais encontraram vantagens em transferir parte da sua produção para a Polônia, onde dispunham de uma mão de obra numerosa e acessível. Embora a maior parte dos lucros permanecesse com as empresas estrangeiras, a Polônia beneficiou-se o suficiente desse movimento para manter um ritmo de crescimento notável. A adesão à União Europeia também proporcionou vantagens, uma vez que um de seus princípios centrais era a redistribuição de recursos dos membros mais ricos para os menos desenvolvidos, a fim de mitigar as disparidades da riqueza da União. A entrada na União Europeia resultou em aportes significativos,
permitindo à Polônia aprimorar infraestruturas, desde estradas até instituições de ensino, de maneira mais eficiente que muitos outros países do leste europeu. Apesar de suas riquezas, esse enfoque tem limitações, como o risco de cair na armadilha da renda média. Uma economia baseada na provisão de mão de obra barata, as empresas estrangeiras atingem um patamar máximo de crescimento, tornando-se aprisionada neste modelo. Entretanto, a Polônia tem evitado essa armadilha. Antes focada em empregos poucos qualificados e mal remunerados para empresas estrangeiras, hoje atrai essas empresas devido à sua concentração de talentos em engenharia, sendo reconhecida como uma das maiores na Europa. Até gigantes tecnológicos como o Google têm inaugurado centros de pesquisas e desenvolvimento no país. A despeito da relativa limitação econômica em comparação com a Europa Ocidental, o crescimento é notável e notalmente inclusivo, com aumentos significativos na renda média e reduzida desigualdade, beneficiando a sociedade como um todo. Outro aspecto que tem atraído consideravelmente a atenção é o notável desenvolvimento militar polonês. Devido à sua história repleta de invasões e divisões, a Polônia tem motivos legítimos para manter uma postura cautelosa situada entre a Alemanha e a Rússia. A nação foi frequentemente invadida, dividida, colonizada e teve sua independência comprometida. Ainda que faça parte da OTAN, essa memória histórica permanece enraizada. Enquanto muitos países europeus estavam desmilitarizando, a Polônia manteve um alto financiamento militar, figurando entre os níveis mais elevados da OTAN. Após a invasão russa da Ucrânia, a Polônia intensificou seus esforços, anunciando a alocação de 5% do PIB para gastos militares, ultrapassando todos os outros membros da OTAN. O país também duplicou o tamanho de suas forças armadas, com um contingente de 300 mil militares, e investiu em tanques, caças e equipamentos militares. A nação pretende ter as forças terrestres mais robustas da Europa até o final da década, em um projeto militar ambicioso e inédito na história europeia contemporânea. Contudo, apesar das realizações até o presente e dos planos grandiosos para o futuro, permanecem desafios que podem pôr em risco o progresso polonês. A demografia surge como uma ameaça duradoura, considerando que 500 mil de pessoas deixaram o país nas últimas 3 décadas. No entanto, há sinais encorajadores de reversão desse cenário, com a volta de poloneses altamente qualificados e indivíduos com ascendência polonesa que residiam no exterior. Além disso, a acolhida de mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos tem impactado positivamente as tendências demográficas. Em vista disso, 2 riscos sobressaem. Primeiramente, embora o crescimento seja impressionante, a Polônia não logrou evitar completamente a armadilha da renda média. A economia ainda depende fortemente de investimentos estrangeiros e, embora centros tecnológicos tenham surgido em Varsóvia, são em grande parte estabelecidos por empresas internacionais em detrimento das companhias polonesas. Embora essa abordagem gere empregos e crescimento, há um limite intrínseco, pois a maior parte dos lucros é repatriada. Para figurar entre as grandes potências, é imperativo desenvolver gigantes nacionais de setores de alto valor agregado, uma lacuna que a Polônia ainda não preencheu. Contudo, a Polônia tem 2 riscos enormes para o futuro. O primeiro são os jovens. Embora o país tenha aprendido muito com o que sofreu no passado e por isso hoje tanto o nazismo quanto o comunismo são completamente proibidos no país, as universidades de lá seguem com a mesma agenda de quase todo o Ocidente, com doutrinação e forte imposição da cultura woke, e a população mais jovem não tem a mesma aversão ao socialismo quanto seus pais e avós. O outro problema é a própria União Europeia, que outrora foi importante para o crescimento da Polônia. Hoje ela não está mais muito contente com o sucesso de seu membro e ameaça aplicar sanções e pesada retaliação pelo fato da Polônia não se curvar às imposições do bloco, principalmente no setor da imigração, onde, embora a Polônia tenha recebido mais de 3 milhões de ucranianos desde o início da invasão russa, o fato de não aceitar facilmente o multiculturalismo e não abrir completamente suas fronteiras, como fez a França e a Alemanha, para imigrantes de outras culturas e religiões, isso irritou muito a cúpula europeia. Caso resista a essa pressão externa e sua população mais nova consiga entender melhor a história do país e não caia em falácias, a Polônia, que já passou Portugal em poder de compra, tem tudo para se tornar a próxima potência europeia. Se curtiu esse conteúdo, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos como esse. Até a próxima!